Vamos direto ao ponto? Como o nosso lugar na sociedade molda o que a gente conhece e o nosso acesso à verdade? Hoje, o nosso mergulho é numa ideia fascinante, a de que a nossa perspectiva não é só uma opinião qualquer, mas uma ferramenta incrivelmente poderosa para entender a realidade. O foco desta nossa análise é a epistemologia feminista e a sua famosíssima teoria do ponto de vista. É aquele tipo de conceito que nos desafia a repensar quem realmente está na melhor posição para enxergar as verdades cruciais do nosso mundo social. Bora entender como isso funciona na prática? O roteiro de hoje é super direto. Vamos passar por 1. O ponto de vista epistêmico. 2. A herança marxista. 3. A perspectiva feminista. 4. As 4 variações fundamentais. 5. O acesso e os objetivos pragmáticos. E, para fechar, 6. As críticas e a interseccionalidade. Começando pela seção 1. O ponto de vista epistêmico. O coração da teoria do ponto de vista traz uma afirmação bem ousada. A ideia é que ocupar um lugar subordinado na sociedade oferece uma vantagem inerente. Mas vantagem em quê, exatamente? Em compreender temas politicamente contestados que estão ligados justamente a essa subordinação. A teoria defende, basicamente, que a perspectiva de grupos dominados revela realidades sociais profundas que os grupos dominantes costumam deixar passar batido ou até mesmo pintam como sendo naturais e boas para todo mundo. Para tirar isso da abstração, a gente pode usar uma analogia genial do texto base: a relação entre um mecânico e o dono de um carro. O mecânico tem a mão na massa, a experiência prática da coisa, o que dá a ele uma vantagem inegável de conhecimento. Ele sabe exatamente o que está quebrado no motor. Já o consumidor, por outro lado, tem uma visão super superficial, ele só liga o carro e dirige. A teoria do ponto de vista pega essa mesma lógica do mecânico e aplica para grupos sociais inteiros para explicar quem de fato entende melhor os defeitos do nosso sistema. E isso nos leva à seção 2, a herança marxista. O marxismo é, na verdade, um modelo clássico para essa teoria. A fonte explica os mecanismos que dariam à classe trabalhadora, o proletariado, uma baita vantagem epistêmica sobre os capitalistas. Os trabalhadores estão no centro da produção e têm um acesso direto e prático a como as coisas são feitas. Eles veem o mundo em termos de uso real, não de forma teórica. Mas o grande pulo do gato aqui é a consciência coletiva. A vantagem não vem só de sofrer na pele, mas de entender coletivamente aquele problema comum e a urgência de mudar a situação. Avançando para a seção 3, a perspectiva feminista. É aqui que a gente entra no núcleo da epistemologia feminista. O argumento central é que o ponto de vista das mulheres tem uma vantagem claríssima na hora de entender os fenômenos que envolvem gênero. Isso bate de frente com teorias dominantes que, muitas vezes, carregam pressupostos sexistas ou androcêntricos, ou seja, focados exclusivamente na visão masculina. A ideia é que a vivência das mulheres joga luz sobre verdades que as narrativas tradicionais simplesmente escondem ou ignoram. Agora, seção 4, as 4 variações fundamentais. A literatura costuma dividir essa vantagem de conhecimento em 4 bases. Primeiro, a centralidade, focando no trabalho de cuidado. Por lidarem com as necessidades diárias da casa, as mulheres veriam muito mais nitidamente como o patriarcado falha em cuidar das pessoas. Segundo, a autoconsciência coletiva, que nasce da recusa em ser objetificada, criando um conhecimento em grupo através de lutas contra o assédio, por exemplo. Terceiro, o estilo cognitivo, sugerindo formas totalmente diferentes de processar o mundo. E quarto, a própria opressão, onde sofrer múltiplas discriminações cria uma lente muito mais afiada da realidade. E detalhando um pouquinho esse terceiro ponto, o estilo cognitivo, a teoria fica ainda mais interessante. Algumas pesquisadoras defendem que a divisão do trabalho baseada no gênero cria formas completamente distintas de pensar. O estilo masculino seria mais abstrato, voltado para o controle, muito alinhado com posições de poder militar e econômico. Em contrapartida, o estilo feminino seria concreto, relacional e orientado ao cuidado, já que o cuidado emocional foi historicamente atribuído a elas. A teoria propõe que essa forma de conhecer baseada no cuidado gera entendimentos do mundo infinitamente mais valiosos do que aqueles baseados na dominação. E dentro dessas variações, a gente esbarra num conceito incrível que vem da epistemologia feminista negra, a consciência bifurcada. O que seria isso? É a habilidade singular de ver o mundo com 2 lentes ao mesmo tempo. O oprimido precisa entender perfeitamente a visão do grupo dominante para conseguir sobreviver, mas continua vivendo e enxergando a sua própria realidade de oprimido.
Autoras de peso, como Patricia Hill Collins, argumentam que sofrer opressões sobrepostas, como racismo e sexismo juntos, dá às mulheres negras uma autoridade de conhecimento gigantesca, porque elas enxergam falhas nas estruturas de poder que pessoas privilegiadas literalmente não têm como ver. Entrando na seção 5, acesso e objetivos pragmáticos. Aqui tem um detalhe que muda o jogo. Essa vantagem de visão não cai do céu. Ninguém ganha um passe livre para a verdade só por nascer numa determinada localização social. É um processo. Passo 1, ocupar o lugar social. Mas o passo 2 é o mais crítico, fazer uma reflexão profunda sobre essas estruturas de poder. E o passo 3, a ação coletiva. Trocando em miúdos, esse ponto de vista privilegiado pertence às feministas que refletem e agem, e não a todas as mulheres de forma automática e passiva. É uma conquista intelectual e política. Mas por que fazer todo esse esforço teórico? Bom, os objetivos pragmáticos dessa teoria não são apenas sentar e descrever o mundo de forma bonita. A meta é empoderar quem está por baixo. O propósito é representar a realidade a partir de quem sofre, fazer com que as pessoas compreendam a raiz dos seus problemas e, o mais importante de tudo, ser uma ferramenta útil para melhorar a vida na prática. É uma teoria que se avalia pela sua capacidade real de transformação. E por fim, a seção 6, críticas e interseccionalidade. O debate quase sempre esbarra numa pergunta que não quer calar. Existe mesmo um ponto de vista único das mulheres? Dá para colocar a experiência de absolutamente todas as mulheres no mesmo barco e dizer que a visão delas é uma só? Essa provocação é a porta de entrada para as maiores críticas modernas à teoria. A principal delas é a crítica interseccional, puxada por nomes gigantes como Kimberlé Crenshaw. Ela aponta que colocar a desigualdade de um único grupo como centro universal de tudo simplesmente não para em pé. A opressão não é idêntica para todo mundo. Ela muda de cara dependendo da raça, orientação sexual, classe e de outras identidades que se cruzam na vida real. Por isso, dizer que existe um acesso único para entender a opressão acaba atropelando a realidade complexa de mulheres que vivem em contextos totalmente diferentes. Pegando carona nisso, vem a crítica pós-moderna. Esses teóricos questionam se sequer é possível existir um ponto de vista unificado. O grande alerta deles é que tentar emplacar um ponto de vista universal das mulheres quase sempre serve para mascarar e elevar a perspectiva de mulheres brancas e relativamente privilegiadas, colocando a vivência delas como a norma oficial para todo o resto. E sem querer, isso acaba repetindo os exatos mesmos ciclos de dominação que a teoria inicial queria destruir. Para amarrar essa nossa análise de hoje, vale lembrar o cerne das teorias críticas. O objetivo final é empoderar os oprimidos e dar ferramentas para que consigam mudar as suas realidades. Independentemente das críticas acadêmicas e dos debates acalorados sobre quem tem a visão mais perfeita do mundo, a epistemologia do ponto de vista deixa uma provocação excelente para a gente levar para a vida. Até que ponto o exato lugar que cada pessoa ocupa na sociedade está moldando, de forma totalmente invisível, aquilo que consideramos ser a verdade absoluta. É algo sério para se pensar. Muito obrigada por acompanhar mais este mergulho profundo com a gente.